bem, Monza Experience, dessa vez sentado no nosso querido automático personalizado. E a Simone está segurando ali a querida GoPro que está no... Qual é o nome desse negócio? No parasol. Parasol. O episódio de hoje vamos começar rápido, hein? O episódio de hoje começou, você viu com uma cena da Paulista, na verdade da 23 de maio, pra cima e pra baixo. E agora solta um minutinho que nós vamos soltar a cena da Paulista com o Monza 500EF lá em 2016. Era a final do ano, você pode ver nas laterais que está bem decorado, e foi a inauguração da ciclovia da Paulista com aquele prefeito que já foi embora. Voltando, viram ali a cena, nós vamos falar de algumas outras coisas hoje. Uma das coisas que a gente vai falar é, já parou para se perguntar o que é um veículo vintage, o que é um veículo original, o que é um veículo recuperado, ou restaurado, ou reformado? Pois é, estava com essa dúvida. E nessa dúvida eu vou exemplificar. Falando de veículo, na verdade, eu vou começar falando de relógio. Que relógio? Este querido relógio aqui, parecido para vocês terem uma ideia. Soltando uma foto agora, eu devia ter uns 11 anos de idade, isso deve ter sido o começo da década de 80, e a molecada na escola estava começando, como qualquer molecada que tem alguma modinha e tudo mais, estava começando a trazer relógios diferentes. O maior fabricante de relógios daquele momento para a molecada era a Casio, exatamente fabricante desse, do G-Shock, de outros relógios de sucesso. A Casio tinha um negócio que ninguém tinha naquela época, ela fazia os relógios diferentes. Ela estava começando no mundo dos jogos eletrônicos. Então ela tinha alguns lançamentos de relógio, como o Game 10, que era um relógio videogame, com uma navezinha espacial. Ela tinha o Game 40, que você montava uma pirâmide e tudo mais. E ela tinha um relógio que depois deu-se o nome de Databank, mas na verdade era um relógio de calculadora, o Calculator. O relógio calculadora da Casio começava com o C85, era o modelo. E ele tinha essas teclas de calculadora aqui de borracha, não eram de metal. Um amigo meu na escola, o seu Vicente, que até tem um canal Vissa alguma coisa, o Vicente ganhou um relógio desse dos pais. E todo mundo ficou alucinado com esse relógio. E obviamente quando chegou no meu pedido de aniversário, já que eu faço aniversário no mês de junho, eu pedi para o meu pai um relógio calculadora. E o modelo que existia naquela época, no famoso Bazar Liang, na Vieira de Moraes, ali no Campo Belo, era um chinês que era meio contrabandista, sei lá o que ele fazia, Bazar Moraes ou Bazar Liang. E esse bazar tinha uma série de relógios da Casio ali na vitrine, e eu adorei um, passeando ali com a minha mãe um dia, que era justamente o de calculadora, CA90. Ele tinha uma vantagem que os outros não tinham. Além de ser de calculadora, que era uma novidade para a época, que era um game. O game era... Eu vou mostrar depois com calma. Você tinha que matar número. Então eu alucinei com o relógio, finalmente eu ganhei. Então a foto que vocês estão vendo agora, eu tinha uns 10, 11 anos de idade, meu pai me fotografou e eu fiz questão de deixar discretamente a mão assim, para que o relógio aparecesse. Por que eu estou falando de relógio? Porque aquele relógio era o relógio da época. Eu gostei, comprei, sabe? Anos depois, a Casio agora lançou este modelo aqui. O que é isso? Isso é o vintage. A Casio atualmente, 2018, lança um relógio nos padrões do relógio de 1982, 83, sei lá que ano foi. Isso é o que? Uma recuperação. Obviamente, toda a tecnologia embarcada num relógio como esse é atual, tanto é que ele é mais fininho, etc, é a prova d'água, nananã, porém, sabendo que teve um público fiel àquele relógio de calculadora. Por que eu quero dizer com isso? O vídeo que eu vou soltar agora é justamente os dois modelos. Um CA90 ou 95, quase igual ao meu, que vai sair na foto já, que já não funciona mais. E o lançamento desse cara por um maluco lá americano que compra e desempacota e fica fazendo aquilo. Então solta esse vídeo. Entenderam o que é o tal do vintage, não sei o que? Então vintage é um relógio novo, original é o relógio antigo.
soltando a foto agora do meu antigo ao lado do meu novo, que vocês estão vendo agora. O meu antigo infelizmente não funciona mais, então eu uso o novo. Isso é o que? A mesma coisa você pode fazer com carro. Você pode comprar um carro hoje, completamente reformado, nos padrões da época, e você desfila com o carro hoje, entendendo que você estava há 20 anos atrás. Tem gente que adora fazer isso. Tem gente que entra no detalhe maluco disso, especialmente no carro que reúne milhares de peças. Então o cara escolhe o número de série, tem que ser um, tem que ser outro. Os carros mais bem valorizados, originais, considerados originais, são aqueles que não sofreram nenhum tipo de reforma. A pintura é a mesma que saiu de fábrica, o motor é o mesmo, os componentes internos são os mesmos. Esses carros são extremamente raros e, quando são achados, até com pneus da época, que hoje em dia, inclusive 20 anos depois, você nem poderia rodar com ele, porque ele vai se desfazer de tão ressecado que a borracha está, esses carros são raríssimos e extremamente caros. São carros geralmente, que eu já falei em outros vídeos, que a pessoa muitas vezes compra naquela época de inflação galopante para investir, para guardar dinheiro, pensando em vender depois. Esse carro ficou hibernando, não é nem guardado, ele ficou hibernando, foi drenado combustível, foi drenado óleo, foi drenado óleo de freio, colocado silicone em toda a tubulação para não enferrujar, e depois ele ficou hibernando. Para voltar à vida um carro desse, você tem que fazer toda a manobra reversa e fazer andar. Um carro desse vai para a rua só se você for maluco, né? Porque você guardou por 20 anos, agora você vai colocar em uso, não faz o menor sentido você fazer isso. Então esse é um carro que vai para um museu, é um carro que pouquíssimas pessoas têm, e quando tem, são pessoas que gastaram muito dinheiro ou para adquirir do primeiro dono, ou são os próprios donos e que conseguiram guardar em tamanho estado de conservação, então perfeição, esse tipo de carro. O que você vê por aí, o Monza, não é diferente disso, já que está entrando na hora, na época do vintage dele. O carro reformado. E você encontra, às vezes, o cara reformou o carro, pintou o carro, fez tudo bonitinho e falou: o carro é original. Não é original. Por quê? Porque ele já foi pintado, a tinta já foi no padrão 2018, no padrão deste século, os componentes já são outros, muito embora você tenha uma coisa parecida com o original. Essa é a maior parte. E você pode personalizar o carro, que é quando o cara deixa o carro daquela época de uma forma diferente. Onde é que eu me enquadro nessas categorias? Eu me enquadro na categoria padrão, que era: eu comprei esse carro, obviamente que na época ele era original, porque não tinha feito qualquer reforma nele, e depois nós ficamos com o quadro e eu só conservo esses carros. Então, na prática, eu não estou tirando esse aqui, que é o que eu chamo de automático personalizado, que por sofrer uma colisão foi para uma reforma completa, e aí eu não tive dó nenhuma. Mete a lixa na pintura, deixa na chapa e repinta tudo de novo com a tecnologia 3M, PPG, etc, etc, que é o que hoje oferece. Não tenho dúvida que esse carro, bem conservado, ele vai durar muito mais do que a versão que já durou muito. Por quê? Porque os componentes químicos são muito mais atualizados, a proteção contra a corrosão, esse tipo de coisa. Então o vídeo que eu vou soltar agora, na brincadeira, é um veículo que é o nosso querido Monza de Curitiba, do Davi, que eles chamam lá de Monza Lasanha. Não sei se esse termo aqui em São Paulo é muito utilizado. Que é um carro feito só de massa. Então o Davi gastou muito dinheiro em massa para deixar aquele carro em aparência de novo. Solta o vídeo aí e vocês vão ver esse vídeo com um tecido especial da 4M, agora é fake news, né? Onde o Ricardo, que é outro monzeiro maluco, que tem só 7 Monzas na coleção dele, ele tem SR que sai em revista, a gente tá devendo, na verdade, próxima vez em Curitiba, uma entrevista séria com esses dois. O Davi é tímido, não gosta de aparecer, vai ter que aparecer porque a gente vai ter que filmar, porque o Monza dele, depois falando sério, é um negócio legal de se entender. E o do Ricardo, ele tem alguns SRs, que já saíram até em revista, e outros, tem tubarão, tem um monte de coisa. Então, solta o Ricardo falando do novo lançamento do 4M, polindo o Monza Lasanha do Davi. Hoje a gente vai fazer, galera, aqui ó, pegar pra vocês, cristalização no Monza Lasanha. Vamos ver que o produto é bom, bem bom. O produto é primeira qualidade, é 4M. Olha como que fica bonitinho, ó. Ah, mas Olha. o segredo é o tecido? O segredo é a massa que vai no carro aqui, ó. A massa é massa boa, primeira qualidade, ela vai um tom marrom aqui, dependendo como for vai na cor do carro, mas fica bom, olha galera.
palhaçada. Evidentemente que aquele Monza Prata, que vocês viram entrando, descendo, não é, obviamente, lasanha porcaria nenhuma. Aquele teve um cuidado de restauração do zero. O Davi é um cara que só falta isso aqui de um investimento pra gente colocar uma oficina pra ele. Porque precisa. Ele entende muito de mecânica e tudo, e hoje ele faz na casa dele. Os amigos, os monzeiros de lá, inclusive, levam, me troca cabo de freio, me troca embreagem, coloca o motor, não sei o que lá. O cara faz na casa dele. Então é um cara que ainda não é um mecânico profissional, até é um profissional porque ele já recebe por isso, mas ele tem outra atividade. Acho que a gente vai ter que depois lançar o Davi com um investimento num galpão decente e fazer um negócio mais profissional. Ele viraria o Denilson, que é o da Baidene, que faz a mesma coisa com os Gols GTI e tudo mais. Então esse clipe é só para brincar com a cueca 4E. Eu fiz questão também de colocar para mostrar a viagem e tudo mais. Eu coloquei a GoPro na semana passada, voltando da praia. A gente vem praticamente todo final de semana para a praia. Aí eu dou uma descansada e tudo mais, aproveito e dou sempre uma lavada em carro e tudo mais. Porque aqui eu tenho um box que só eu mexo, com garagem minha, com água minha, etc. Então eu faço o que eu quero, guarda, prancha, caiaque, essas besteiras todas. Mas na volta da semana passada eu vim com 500EF, eu vou intercalando. Uma hora eu venho com automático, com 500, e os dois ficam na estrada. E na semana passada eu coloquei a câmera no vidro lateral do motorista e filmei a viagem inteira, pegamos até um trânsito pela Anchieta e tudo mais, e obviamente quando você coloca isso em velocidade acelerada, a definição da GoPro ela é boa e ficou bem legal o vídeo. Então eu vou soltar com uma trilha também da época, na verdade de 88, do querido Caceta e Planeta, o disco Preto com Buraco no Meio, que é um disco totalmente politicamente incorreto, mas é esse disco que vai embalar esses 6 minutos ou 5 minutos de filmagem para São Paulo, subindo pela serra, saindo de Praia Grande, Anchieta, porque a gente não pôde pela Imigrante que estava congestionada, e até praticamente a chegada na Avenida Doutor Ricardo Jafé, lá no bairro da Saúde, em São Paulo. Então curtam o 500EF nas acelerações e no trânsito e tudo mais. Estamos aqui colocando a GoPro de um jeito inovador. Vamos ver uma viagem daqui da praia para São Paulo, 65 km. Vamos ver se a bateria aguenta. Enquanto isso, 500EF, olha lá. GoPro. E vamos que vamos. Ah, meu irmão, não dá pra tocar uma música lenta? Aí não vai dar não, compadre. Gente, nós somos um grupo novo de São Paulo, da Moca, é o Caganeira. Alguém conhece a gente? Sou adolescente na sociedade de consumo, Balajuquinha e supra-sumo. Eu gosto de comer Ana Maria em Abenta, na Copenhague. Eu gosto de balinha maravilha e revistinha de sacanagem. Eu sou adolescente na sociedade de consumo. Aparelho que descasca rabanete e almofada pra espetar meus alfinetes.
Ladies and gentlemen, this is flight number 509, now arriving in Kingston, Jamaica, man. Amsterdã, ganhar alguma grana imitando Djavan. E todo mundo me dizia: vê se vai pra Jamaica. Eu não vou, yo, 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 yo. Eu não vou, yo, 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 yo. Fui pra Nova York emplacar o meu reggae, ganhar algum dinheiro pra comer um X-Egg. E todo mundo me dizia: esse vai pra Jamaica. Muito bem, pessoal, a gente tem dois temas ainda para abordar nesse programa. O primeiro deles são os encontros de carros antigos que não são os oficiais, aqueles grandes carros antigos, que eles acontecem em qualquer cidade grande, e não só nas cidades grandes, né? Então você vê agora com popularização de rede social, você encontra muito encontro de quadrados, que são os Gols, encontro de Opala, encontro de Fusca, encontro de não sei o quê. Esses carros que são mais modernos, década de 80, 70, geralmente final de 70 e 80, é um tipo de carro que ainda não está muito caro. Então a classe média ainda compra. Por que digo isso? Porque quando o carro começa a passar dos 100 mil, 80 mil reais, tudo mais, ele já nivela de outra forma essa galera da coleção. É a galera que tem mais poder aquisitivo. E esse cara já não vai para qualquer encontro. Ele vai geralmente num clube muito privê do negócio, ou naqueles grandes encontros. A galera que está começando agora, com Fusca, com tudo mais, vai para qualquer lugar. Muitas vezes, inclusive, é o carro que o cara usa. Então, é comum acontecer isso, encontro de quadrado, e o quê? Você vai numa praça e os caras se encontram e tudo mais. O que eu vou mostrar agora é o Largo da Ordem lá em Curitiba, que já falei várias vezes, né? Para quem vai para Curitiba no Largo da Ordem, você tem ali uma excelente oportunidade no domingo de participar da feirinha de artesanato, né? Então ali tem mil coisas para comprar ali, eu acho que atende todos os gostos. Mas na rua ao lado, eles fazem todo domingo também uma exposição, não é nem uma exposição, um encontro de carro antigo. E vai uma meia dúzia lá, vai uns 10, 12 carros geralmente, vai estourando 20 carros. E que eu acho legal. Então a cena que vamos passar agora, a gente passou justamente lá, juntando a última vez com alguns carros que estavam lá presentes. Nós estamos aqui, Feira de Carro Antigo de Curitiba, olha lá atrás. Ó, esse daqui também, ó. Pra gente fechar de vez também, um último ponto que é
o nosso querido Super Trunfo, né? Super Trunfo tem muitas coisas legais, tem N cartas, vocês já viram várias, e a carta desse episódio, ela é bem significativa para o brasileiro, porque é o Volkswagen Golf GTI. Não é aquele Golf que você viu na vida, que é o Golf versão quem tinha mais dinheiro que comprava e tudo mais. Não, que era um descendente do Audi A3, não, nada a ver. O Golf lançado lá, eu vou falar depois no vídeo, era na verdade o que depois derivou o Gol aqui. Vocês vão perceber inclusive que é um Golf mais quadradinho, é o equivalente ao Gol antes de virar o brasileiro, que já era quadrado, era mais quadrado ainda, e que é uma graça o carro, e tem várias versões. Então esse vídeo que eu consegui reunir, ele reúne gente que restaurou o Golf padrão, né? Vocês vão ver um azul calcinha lá, que é bem legal. Eu não compraria, eu acho ele, assim, é legal como antigo, mas ele é feinho, 4 portas e tudo. E tem o Golf GTI que eu coloquei em algumas versões, tem o vermelho e tal. E esse vídeo, assista porque vale a pena, porque ele termina os 5 minutos dele, eu fiz em 5 minutos no máximo, ele termina com um episódio do Ed China. O Ed China é aquele cara que faz o Joia sobre Rodas, mas nesse episódio ele não tava com o gordinho que eu não lembro o nome, o Mike. Não estava com o Mike e não era o Joia sobre Rodas. Ele fez ele com o dono do carro, na garagem do dono do carro. Eles refizeram o carro, inclusive com o motor melhor e tudo mais. Então curtam. Olha aí, Diego, vamos tentar sincronizar aqui. Primeiro esse Gol azul calcinha aqui, que é um Golf. Foi lançado quando essa coisa? Esse aí já é o modelo 81, mas ele foi lançado em maio de 74. Fala alguma coisa rápido. 74. Ele veio para substituir o que? O Beetle, solta o Fusca, é o Fusquinha, que vinha lá desde os anos 50, lançamento antigo. A Volkswagen vinha perdendo espaço naquela época. Tem que ficar esperto aqui. Em 52, uma outra mudança, o estúdio italiano Pininfarina fez um protótipo do EA41 e não emplacou. E um novo protótipo foi feito em 1953, o EA47, que tem uma foto dele aí. E com isso a gente começa a esboçar, a Volkswagen começa a esboçar o primeiro Gol que existia. Em 67, um outro modelo, é o EA235, que é uma nova foto aí que aparece. Então curtam aí. E aí, enquanto isso, o nosso querido Gol calcinha. Esse não é o GTI, hein? Tem que ficar esperto, hein, Diogo? Olha lá. Ele começa aqui bonitinho, agora vai entrar ele roncando. 1, 2 e... Fala, Diogo. Vrom. Não, tem que entrar roncando, roncou. No final, agora vocês estão vendo um Gol GTI restaurado, originalzinho, bonitinho, né? Final da década de 60, a Volkswagen adquiriu uma empresa chamada NSU, que era uma fabricante de automóveis, que estava trabalhando em um projeto de motor dianteiro, que a Audi, a divisão da Audi da Volkswagen, passou a pesquisar já em 69. Qual que é a vantagem aí? É a primeira vez que a Volkswagen deixa o motor traseiro tradicional dos refrigerados a ar, Fusca, Kombi, aquele negócio todo, e passa a pensar no motor com dianteiro, pensando nos outros automóveis, tá? Aí a gente pula para onde? Ainda no querido Gol GTI. Deixa ele roncar o motor. Beleza, enquanto ele abre o teto solar, esse negócio todo lá, a nova diretoria, melhor, em 72 foi um ano crítico para a Volkswagen em função da crise do petróleo. Todo mundo estava querendo gastar pouco dinheiro e o Fusca estava um veículo defasado, porque já era conhecido no mundo inteiro como um veículo inseguro, bateu, morreu. E já existia a concorrência da GM com a versão alemã, que era a Opel, a divisão europeia. A nova diretoria da Volkswagen na época, por uma questão de sobrevivência da empresa, optou por manter 2 protótipos como possíveis carros que iam substituir o Fusca. O EA337 foi um deles. E esse EA337 foi exposto no Salão de Turim lá em 1969. E a forma dele quadradinha foi projetada por italiano Giorgetto Giorgiaro, da Intel Design. E ele foi convidado para desenvolver um carro lá em 70. Então, qual era o estilo desse cara? Todo quadradinho é um estilo de origami, ele se baseou no origami, dobra de papel, enfatizando cantos agudos, que deu origem ao Golf, que começou a coprodução, portanto, em 1974. A versão GTI que a gente está vendo aqui surge pela primeira vez em 1981 e foi eleito pela revista britânica, na época, carro do ano. Olha esse preto aí que fantástico. O GTI foi a primeira versão. Foram fabricados, portanto, de 76 a 82 e é o começo da injeção eletrônica. A partir de 79 ganha, inclusive, o câmbio de 5 velocidades.
O modelo GTI, lançado lá no começo, lá, como protótipo ainda em 1975 no Salão de Frankfurt, teve modificações como freios a disco na frente ventilados, até então eram sólidos, e estéticas, que é o que você está vendo aí, pneus e rodas, etc. É um motor 1.6 com taxa de compressão 9,5 por 1, com 110 cavalos a 6.000 RPM, chega, portanto, bem depois. Lovely. Yeah. That's fantastic. É de China, com a garagem, restaurando o carro. Olha que legal. Só que lá se chamava Rabbit e não Golf. Uma coisa que é legal de influência nesse carro para a Opel e para o Opel Ascona e tudo mais, portanto, tração dianteira, e pela primeira vez a Bosch faz uma injeção eletrônica, que na época era uma injeção eletrônica bem primitiva, mas é o começo e o primórdio desses carros. Então, é muito legal, curtam aí. É um belo carrinho que não se acha no Brasil e que daí veio o Gol nacional e o Golf. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E para finalizar esse vídeo, depois do Ed China, que fez um Golf fantástico, é a versão agora, Volkswagen, anúncio da época. Volkswagen decided, although a bit reluctantly at first, to also introduce a souped-up version, the Golf GTI. With a fuel-injected 1.6-litre engine capable of 180 km/h, the GTI was the first high-performance hatchback to hit the market. The result was a sensation. Volkswagen only planned to make 5,000 GTIs, but by the end of the original run, they had made 420,000. Super, André. Et maintenant, qui sera le premier au sommet? Ai, meu irmão, esse aí que é o último disco do Michael Jackson? Não, esse é o disco do Planeta Diário e da Caceta Popular. Quem? Caceta Popular e Planeta Diário. Pô, deve ser uma merda, hein? Alô, rapaziada!